a tão esperada parte 2 do vídeo de como você ter uma equipe poderosa e fazer um processo seletivo top chegou, gente, e é esse aqui. Meu nome é Letícia Duarte. Meu nome é Carlos Henrique. E seja bem-vindo ao ao Sociedade A2. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. E tem que ser um feedback do seu funcionário para você e de você para o seu funcionário. Exatamente. Tem que ser algo do coração mesmo, né? E com um certo amor relacionado. Porque se você contratou aquela pessoa, você está preocupado com a vida dela. Você não pode tratar ela como uma coisa, como só alguém que vai estar ali fazendo um negócio e você não liga. Porque vai ser uma pessoa que vai ter responsabilidade com você e você vai ter responsabilidade com ela. Tá bom? E bom, celebre as conquistas. Se vocês conseguiram bater metas, coloque metas para o seu time. E se vocês conseguirem bater, gente, celebrem, comemorem, façam uns posts legais, leve o pessoal para jantar, que é o que acontece em várias empresas que a gente conhece. A galera leva o pessoal para jantar em restaurantes diferentes, fazem um passeio, façam algo que celebre realmente aquela meta batida e coloquem uma próxima meta. Bom, gente, chegou a grande hora da gente falar como é que funciona o nosso processo seletivo. E tem processo rolando agora, nesse exato momento. Sexta-feira a gente termina o envio dos currículos. E nós vamos falar exatamente como nós fazemos, desde a divulgação até o processo de trainee e o processo de experiência, como a gente já vem falando um pouquinho para vocês. O primeiro passo para que você tenha um bom processo seletivo e receba bastante currículos diversificados é a divulgação. É um ponto crucial que a gente acaba esquecendo. Você não precisa só falar boca a boca para os seus clientes ou para alguns conhecidos que estão abrindo um processo seletivo. É fundamental que você invista tempo e energia em divulgar. Faça uma arte bacana, divulgue nos seus stories do Instagram, se você tiver muito engajamento, no seu feed do Instagram, Facebook, Status do WhatsApp, manda para os seus contatos, posta também no seu perfil pessoal, pede alguns amigos e familiares para postarem também, porque quanto maior for a divulgação, mais currículo e gente qualificada você vai ter para poder selecionar. Em diversos municípios tem perfis que falam sobre vagas, sobre emprego. Então converse com esses perfis e mandem a publicação, mandem aquele post do feed direto para esses perfis para que eles possam repostar. E através desses perfis nós conseguimos diversas pessoas para os nossos processos. Além de órgãos da prefeitura, no caso aqui na nossa cidade é o Cine, que ele é responsável por fazer processos seletivos. A gente também já utilizou para estar divulgando os nossos processos. Isso pode ser que também te ajude. Então, todo meio de comunicação é válido para estar divulgando esse processo seletivo. E recebam os currículos. Vamos lá. Vocês divulgaram, separaram um e-mail. Não coloquem no e-mail normal do negócio de vocês. Deixem um e-mail separado, .rh, bota RH, o nome da sua empresa. Cria lá um e-mail bonitinho para que você sempre receba os currículos ali. E não misture o e-mail que você recebe os boletos, as informações importantes da sua empresa, com esse e-mail que você vai receber os currículos e vai também repassar as informações sobre o processo seletivo. Então, separou ali de 1 a 2 semanas para receber esses currículos. Mesmo que você receba de outras formas, lembre sempre a pessoa, olha, se você quer essa vaga, o e-mail certo é esse, e a gente só vai aceitar se você mandar para esse e-mail. Muita gente prefere receber o papel físico, mas no nosso caso a gente prefere receber pelo e-mail, porque na segunda etapa, na próxima que a gente vai falar, a gente envia um formulário para já estar garimpando algumas pessoas ali. Além disso, tem uma justificativa óbvia. Nós recebemos sempre 200 currículos em todo o processo seletivo. E, gente, não dá para ficar com uma pilha de 200 papéis e, poxa, a gente não vai conseguir ler tudo. Mas, digitalmente, a gente consegue já separar cada uma das pessoas e fazer isso com o papel seria algo chato, algo mais difícil, né? Mais dificultoso, até porque talvez a gente poderia perder um dos currículos. Sim. E através da plataforma online, a gente não perde nenhum, a gente consegue elencar cada um deles. Então a gente já faz a primeira seleção através dos currículos, já separamos esses, e os melhores currículos, nós mandamos um formulário para a pessoa. E bom, como o nosso trabalho ele exige um conhecimento mais técnico da área de informática, que a pessoa saiba dominar com excelência um computador, além de pacotes Office e tudo mais, a gente já manda um formulário para a pessoa. Então, também faz parte do processo seletivo. Algumas pessoas não sabem como responder o formulário. E a gente quer uma pessoa que saiba fazer também formulários. Então,
faz parte do processo. Exatamente. E dentro do formulário, o que você vai perguntar? Coisas relacionadas à área de atuação dessa pessoa dentro da sua empresa. Se você quer que essa pessoa saiba mexer no computador, se você quer que ela seja boa de matemática, pode colocar uma conta de matemática ali, pode colocar um problema de matemática que envolva lógica. Se essa pessoa precisa ser boa mexendo em mídias, você vai perguntar qual que é de 0 a 10 o nível que ela tem de conhecimento dos stories, Reels, que é muito importante. do TikTok, talvez para o seu negócio seja relevante. Então, dentro desse formulário, você pergunta o nome, pergunta a idade, talvez para você seja interessante perguntar também se tem carteira, porque precisa dirigir para lá e para cá, qual o nível de escolaridade, e aí você vai perguntando outras coisas relevantes para o seu caso. Gente, só lembrando, a gente faz isso digitalmente porque o candidato saber isso é essencial para o nosso negócio. Se para o seu negócio não é, receba o currículo impresso. Quanto mais fácil para você, melhor. Melhor, tá? Mas como a gente precisa desse conhecimento, nós já pegamos já começa a peneira por aí. E é interessante você colocar o formulário porque você consegue identificar as pessoas que realmente estão interessadas na vaga. Porque preencher um formulário nosso, ela vai levar de uns 15 a 20 minutos, sendo bem rápida, sem pensar tão bem nas respostas, estruturar tão bem. E ela gastando esse tempo, você vai identificar que essa pessoa realmente está comprometida e está querendo algo a mais. E tá disposta a fazer algo pela vaga. Porque tem gente que envia currículo, mas é assim, deixei meu currículo aqui, quero a vaga, mas não quero fazer nada, entendeu? Quero ficar sentada. Só quer ser chamada. E ser chamada para trabalhar, só quero ficar sentada, não fazer nada e ganhar meu salário no final do mês. Esse não é o tipo de funcionário que você tá buscando para sua empresa, eu tenho certeza. E, gente, tem pessoas que abrem o nosso formulário, respondem qualquer coisa, e a gente percebe isso. Dá para perceber. Chega no final, a pessoa já cansa de escrever. E a gente quer saber mais sobre a vida dela, sobre o que ela quer futuramente, sobre o que ela já fez. E a gente ainda deixa lá uma aba lá. Conte algo que você acha interessante. E isso é até algo que a gente usa para selecionar, tá? Já falando para as pessoas que vão receber o formulário, para entender se a pessoa ela tem algo a mais para falar para a gente. Algo que ela tem dúvida. Se ela tem algo a agregar dentro do currículo dela, que é uma experiência que ela não conseguiu colocar dentro do currículo, nem no formulário, ela pode falar ali. Então, tudo isso é avaliado. O empenho da pessoa em contar sobre a própria vida. Exatamente. Depois de selecionar todos os currículos e quem respondeu o formulário, levando em consideração esses 2 pontos, você vai marcar uma entrevista pessoalmente. Essa entrevista você vai fazer em grupo, de 5 em 5 pessoas, de meia em meia hora. Bom, gente, já falando de números para facilitar para vocês, geralmente nós recebemos 200 currículos. Desses 200, nós separamos na casa de 70 a 80 para enviar o formulário. Então já saiu de 200, já foi para 80. Desses 80 formulários, nós separamos de 40 a 50 pessoas para a entrevista. O nosso último foi os 45, casou certinho dentro dessa quantidade. Depois que a gente marca a entrevista, ir na entrevista também é uma seleção. Então tem pessoas que vão faltar. Por isso que a gente não marca a entrevista 1 a 1. A gente já marca com 4 ou 5 pessoas a cada meia hora. E assim a gente vai. A cada hora, então, nós temos 2 levas de 10 pessoas. Nós damos meia hora de prazo, porque a gente atrasa, às vezes a gente pergunta mais para uma pessoa específica, e aí depois daquela meia hora, a gente já faz 1 hora direto de novo. Entrevistando 5 pessoas ao mesmo tempo, você vai conseguir ver, dentre essas 5, qual mais se destaca naquele grupo. Geralmente vai ser a pessoa que está mais disposta a responder, quer falar um pouco mais. Você vai avaliar a postura, vai avaliar o jeito da pessoa de começar a contar uma história e finalizar essa história. Como que ela se veste. Se ela está muito ansiosa, então se ela fica sacudindo a perna, mexendo nos dedos, olhando para lá, olhando para cá. Se o currículo veio todo amassado, tem gente que pega o currículo, bota no bolso, dobra em diversas formas. Gente, o currículo é a cara de vocês. Como se você chegasse aqui com o cabelo todo em pé, principalmente as garotas, né? Com o cabelo todo bagunçado, com a roupa toda amarrotada. Como é que você entrega um currículo amassado? Ou geralmente as garotas têm uma bolsa pequenininha.
e ela quer colocar o currículo ali dentro. Gente, isso não existe. Você vai avaliar também os valores dessa pessoa. Uma vez, no nosso processo seletivo, tinha uma moça que ela ficava sempre do lado de fora. Antes de iniciar a entrevista, antes de qualquer dinâmica, era boa em tudo. Era dedicada, queria passar, mas eu percebi que ela ficava sempre do lado de fora. Quando ela foi fazer uma dinâmica comigo, gente, eu percebi um bafo de cigarro. Tudo bem, se pro seu negócio não importa a pessoa fumar ou não, ok. Só que o nosso, a gente vende qualidade de vida. Nós vendemos saúde. E como é que ela vai atender os nossos clientes com um bafo de cigarro? Às vezes isso acontece dentro dos negócios. E se você trabalha com saúde, lembre sempre de contratar uma pessoa que se preocupa com a própria saúde. Tem que ser condizente com aquilo que ela está se propondo a fazer. E essa pessoa, ela passou em todos os processos e ficou agarrada na dinâmica, que foi onde a gente percebeu isso. E a gente já teve uma outra pessoa que a gente contratou como estagiário e tinha esse costume. Só que como é que a pessoa vai atender o cliente cara a cara dessa forma, se o cliente está ali treinando para ter saúde? Gente, e os próprios clientes falaram com a gente. Sim, a gente foi contratar um amigo. Ah, não, vamos dar uma oportunidade, ok, né? Contratamos ele, colocamos ele no primeiro dia. Antes dos alunos chegarem, 10 minutinhos antes da aula começar, os alunos começaram a chegar e tal. Só que ele chegou primeiro e estava fumando na frente da academia. Isso é algo que a gente não conseguiu falar com ele, porque nós contratamos na amizade. E foi um erro que a gente cometeu. Porque quando a gente fala assim, não, amanhã você começa, pode vir, bota essa camisa aqui, 6 horas você tá aqui. Não é assim. Você não falou sobre valores, você não sabe qual é a motivação dessa pessoa, não sabe o que ela tá fazendo da vida dela, como que ela vive, como é que ela vem pro seu negócio, o que ela busca, qual o conhecimento que ela tem. Se você contrata só na amizade, ou só, foi o primeiro currículo que apareceu, vou botar essa pessoa para dentro. Você nem analisou o que essa pessoa pensa, se ela tem os valores parecidos com os seus. Então como é que você vai estar contratando? Esse foi um erro que a gente cometeu e acaba que a gente perde a amizade, né? Fica um negócio ruim. Então, gente, nós fomos para o currículo, formulário, entrevista. Dentro dessa entrevista, são ali as 5 pessoas, a gente vai ver aquela pessoa que vai ser diferente, aquela pessoa vai encostar na mesa de uma forma diferente, ela vai sentar, ela vai chegar de uma forma diferente. E o que você vai fazer? Quais as perguntas que você vai fazer? Você vai perguntar com quem que ela mora, aonde ela mora, quanto tempo de distância, precisaria de vale-transporte? Qual a idade? Se ela tem algum dependente, por exemplo, se tem filho. E se seu filho passar mal, com quem você deixaria o seu filho? Porque pode ser um problema. Se essa pessoa não tiver uma rede de apoio, alguém com quem deixar, ela vai ter que sair do trabalho para poder cuidar do filho. E aí isso prejudica a empresa. E saiba também fazer perguntas específicas para aquilo que você quer. Veja se aquela pessoa tem os valores parecidos com o seu. E se aquela pessoa, se ela está omitindo algo. Às vezes você pergunta sobre o antigo emprego dela e ela não quer falar, ela não conta a verdade, você percebe que ela dá uma gaguejada. E outra coisa, a pessoa chegou atrasada na entrevista, cara, você não precisa fazer pergunta nenhuma para ela. Nem o nome dela. Porque se a pessoa chegou atrasada para a entrevista, cara, não tem muita coisa que ela possa fazer que vai melhorar o lado dela. Porque se a pessoa está atrasada para a entrevista, com certeza ela vai atrasar dentro do trabalho. E também foi uma experiência que a gente teve de contratar uma pessoa que chegou atrasada no processo seletivo. Tudo bem, até aí a pessoa foi excelente. Só que nós tivemos uma certa dificuldade com ela depois em outro momento. E era uma pessoa que a gente não devia ter contratado porque ela chegou atrasada no processo seletivo. Isso aí. E a gente colocou isso como regra. E, gente, toda vez que a gente quebra alguma regra, dá errado. Então são regrinhas simples. Tá? Mas, poxa, mas é que ela era pessoa muito boa. Cara, mas chegou atrasada. Se ela fosse boa, não teria chegado atrasada. Se ela fosse boa, ela não estaria com o currículo amassado, ela não estaria de chinelo, short e camisa de time. Tá? Para as garotas, aquele shortinho desse tamanho, uma camisa normalzinha, poxa, para o processo seletivo não é legal. Gente, calça jeans e uma camisa. Pode ser uma camisa simples, básica. Você não precisa estar nem de terninho, não. Uma camisa básica, uma calça jeans e um tênis, todo mundo tem. Então, gente, uniforme padrão para uma entrevista de emprego, por favor. Outras coisas que são relevantes também que você avalie no currículo é em relação a quanto tempo essa pessoa ficou dentro de cada um dos empregos anteriores.
Ficou menos de 1 ano, de 8 meses, você tem que investigar o que está acontecendo. O que aconteceu para essa pessoa sair em tão pouco tempo. 3 meses é muito pouco para essa pessoa ter ficado na empresa. Só ficou o período de experiência, né? E nós recebemos diversos currículos onde a pessoa ficou 1 mês em um, 2 meses no outro, 3 meses, 5 meses. E a gente procurou entender. Ué, cara, peraí, você é uma pessoa boa, tem os valores legais, mas por que você não fica nos empregos? Ah, um foi freelance, o outro patrão não gostou de mim, o outro aconteceu aquilo. Você que botando as culpas em outras pessoas. Talvez seja uma pessoa que você precisa pegar e fazer algumas perguntas mais capciosas ali para ela, para ver se ela cai ou não. Então, é sempre interessante também nesse momento da entrevista estar em 2 pessoas. Uma vai fazer as perguntas e a outra vai estar com o currículo anotando tudo na parte de trás do currículo, anotando tudo a respeito de como essa pessoa se portou, como ela respondeu, falou alto, falou baixo, gaguejou, olhou para baixo quando foi responder uma pergunta, significa que está mentindo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Não tem problema a pessoa estar nervosa ali naquela hora. Ou às vezes é a primeira entrevista de emprego que essa pessoa vai fazer, que esse adolescente vai fazer. Gente, esse não é o problema. O problema é não estar de acordo com o perfil que você quer. Tá? Pode ser sim uma pessoa nova, às vezes vai ser uma pessoa que vai estar mais motivada, vai estar mais engajada, ou pode ser uma pessoa bem mais velha, às vezes bem mais velha do que você. Mas desde que ela esteja desde que ela seja dentro daquele perfil que você quer. É importante também, gente, vocês destacarem a pessoa que for ficar fazendo as perguntas, destacar que é só uma conversa, que é mais pra gente se conhecer, podem ficar tranquilos, entendeu? Porque se eles ficarem muito tensos, eles vão esconder coisas de vocês, que vocês gostariam de saber mais. E também vai perder a questão da comunicação ali, né? A pessoa vai ficar mais retraída, ela vai ficar meio preocupada de falar de determinados assuntos, às vezes vai acabar até omitindo ou mentindo. Mas, gente, sentaram ali as 5 pessoas, as 4 pessoas. Viu que 1, 2 não vai servir para vaga? Nem pergunta nada para elas. Entendeu? Pergunta o nome, faz umas perguntas básicas, mas foque nas pessoas que você vê que já estão mais alinhadas com o seu negócio. Poxa, sentou 4 pessoas com calça jeans e a camisa bonitinha, sentou outra com short, cara, já não precisa fazer pergunta para ela. A pessoa chegou atrasada, agradece, valeu, cara. Mas infelizmente você chegou atrasado, já não deu, tenta no próximo processo seletivo. E já corta, porque vai ser pessoa que você não precisa perder o seu tempo. E, gente, o tempo é dinheiro. Principalmente pra gente que tem empresa, tempo é dinheiro. Então a gente tenta fazer o processo seletivo algo bem prático. Sim. Beleza. Terminamos esse dia de entrevistas. A gente precisa agora pegar e colocar todo mundo em ordem. E classificar cada um deles. É bom que você faça no mesmo dia para que você não esqueça. Porque são muitas pessoas que você vai entrevistar. Então, já no final da entrevista daquelas 5 pessoas, você já seleciona algumas que você achou melhores e coloca as outras que você achou que você não achou tão interessantes numa outra pilha já de desclassificado. Já separa em 3 pilhas, né? Uma pilha muito boa, a boa e a que você vai jogar fora, que você realmente não vai conseguir contratar. E vai separando ali. Então, das 5, separa dentro dessas 3 pilhas. É basicamente o que a gente faz aqui. E os muito bons, gente, vão ser muito bons e vocês vão perceber que a pessoa é muito boa. Então já coloca ela ali no muito bom. No final do dia, depois de ter entrevistado ali as 40 pessoas, você vai pegar e vai classificar. Beleza. Agora, quantas pessoas você vai chamar para a dinâmica, que vai ser a próxima parte do processo seletivo? De 10 a 15 pessoas. Tá, gente. Então a gente sai de 40 pessoas, bota ali umas 35 vieram para a parte de entrevistas. Você vai separar de 10 a 15 pessoas, que vão ser as muito boas e algumas boas que você quer salvar. Às vezes aquela pessoa não foi tão boa dentro da entrevista, às vezes ela estava nervosa, às vezes chegou em cima da hora e você não sabia o que você ia fazer, se você ia deixar ela como atrasada ou se você ia chamar. Mas às vezes é uma pessoa que você consegue salvar. E aí você traz ela para a dinâmica, que às vezes pode ser a pessoa que vai ficar contigo. Dentro da dinâmica, como que ela funciona? Você vai marcar um dia com essas 10 a 15 pessoas selecionadas, vai enviar um e-mail e vai pedir para que elas compareçam tal dia e tal horário, que vai ser realizada uma dinâmica. Dentro dela, a gente começa com a apresentação. A apresentação dos donos, dos funcionários, se eles estiverem presentes, da empresa. Então, é uma breve apresentação de como funcionam as coisas, qual é a missão,
visão, valores. Quais as oportunidades que esse funcionário vai ter ali dentro da empresa de crescimento? Bom, gente, é uma apresentação melhor, nossa, até nossa pessoal também, porque a gente se apresenta. E a gente pede para que cada um deles se apresente. E ali a gente vai saber se essa pessoa ela consegue lidar bem com o público ou não. A gente traz ela bem para frente, ficam as 15 pessoas ali sentadas escutando essa pessoa falar. Também a gente tem uma parte da dinâmica onde a gente faz algo diferenciado com essa pessoa. A gente pede para ela vender algo que ela não sabe o que é. Então, pode vender esse copo, essa caneta, qualquer coisa a gente pede para essa pessoa vender. Às vezes uma caneta Bic, que ela usa todo dia, e ela não sabe como vender uma caneta. Isso você pode adaptar para o tipo de negócio que você tem e a necessidade que você tem que essa pessoa tenha a competência. Então, para a gente, é muito importante que o nosso funcionário, que o nosso colaborador saiba vender. E já uma dica para um cliente seu que veio participar do processo seletivo, poxa, se ele é cliente seu, ele já conhece você, já conhece o seu negócio todo, peça para ele te vender um produto que ele consome. É uma dica que a gente faz com todos os clientes que entram no nosso processo seletivo. Após a venda da caneta, desse produto que você colocou, né, para essa dinâmica inicial, você vai separar eles em grupos de 5 pessoas mais ou menos. A gente gosta de colocar também as 5 pessoas que mais se destacaram juntas para a gente ver, dentre as 5 que mais se destacaram juntos, qual vai ser a que mais vai se destacar. Então a gente divide em grupos e a gente vai abrir um momento de discussão dessa dinâmica. Então a gente fala para eles, olha, vocês venderam e a gente quer entender agora, quer que vocês discutam qual foi a dificuldade de vocês, se vocês realmente conseguiram criar um relacionamento com o cliente, que é o que mais importa, se vocês conseguiram realmente atender as expectativas do cliente, mostrar que o produto era bom, se conseguiram efetivamente vender. Então, nesse ponto, eles vão discutir entre eles e, após finalizar desse momento de discussão, que a gente também coloca no cronômetro, a gente vai abrir para quem quiser falar. Não é obrigatório, mas quem quiser vir aqui na frente e comentar a respeito do que o grupo discutiu e de quais foram as conclusões que vocês tiraram, podem vir. E aí, as pessoas que vão lá na frente são pessoas diferenciadas, vocês precisam ter esse olhar. Por quê? As pessoas que se disporam a ir lá na frente e a comentar e a falar são pessoas que lideram, são pessoas que tomam a frente. Então, por isso que não é uma parte obrigatória que todo mundo vá, mas é uma parte crucial da dinâmica, onde a gente consegue identificar de todos quem vai se destacar ali. Exatamente, gente, aquela pessoa que se destacou é porque realmente ela consegue assumir um cargo de liderança, ela é mais proativa. Teve um dos processos seletivos que nós colocamos todos os melhores. A galera muito boa a gente colocou num grupo só e deixamos os bons no outro grupo e os ruins no outro. Os ruins separaram o líder dos ruins. Beleza, aquela pessoa foi lá, conseguiu falar. Uma pessoa um pouco mais falante, realmente. Ela consegue se comunicar melhor. E aí, dos muito bons, foram 2 pessoas. Das 5 dentro do grupo, foram 2 pessoas falar. E do muito bom, todos eles resolveram falar. Porque ninguém queria sair perdendo. Ninguém queria ficar sentado escutando o outro falar sobre a experiência dele. Então foram os 5. E foi algo super concorrido. E por último, a gente tem uma pergunta muito legal que eles têm que responder. E aí vocês vão falar o porquê que você merece essa vaga, sem falar porque eu preciso. Então você nunca vai falar a frase eu preciso, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa de uma oportunidade, de uma vaga de emprego. Me fale o porquê que você merece. E a gente vai ver se a pessoa ela vai conseguir se comunicar e se ela vai conseguir se apresentar de uma forma que ela se venda para a empresa e que se venda para os outros candidatos. Porque tem candidato que vai lá na frente que ele é tão bom que ele se vende para todo mundo. E todo mundo percebe que ele vai ser a pessoa que a gente vai contratar. E isso é incrível, porque você já vai saber que essa é a pessoa certa. Finalizada a dinâmica, você vai selecionar novamente dentre essas 10 a 15 pessoas. Umas 4, 5, geralmente umas 4 pessoas. O mínimo possível nessa vez, mas não menos que 2 pessoas. E nós vamos para a parte do trainee. Gente, dentro do trainee,
Você vai apresentar toda a sua empresa de uma forma mais minuciosa e vai ensinar ela a fazer todos os trabalhos ali dentro. Vai ser fora do horário comercial, às vezes se você tiver tempo, dentro do horário que sua empresa estiver funcionando, beleza. Mas geralmente a gente faz fora do período comercial, porque a gente precisa passar conhecimento para essa pessoa. Precisa passar técnicas de venda, técnicas sobre como fazer o produto, como matricular uma pessoa, no nosso caso, como atender muito bem o cliente, técnicas de persuasão, de oratória, de como que ela vai escrever no WhatsApp, que é a nossa maior forma de atendimento, como que ela vai se portar nos vídeos. A Letícia passa técnicas de stories, de reels. E por isso, gente, é tão importante aquilo que a gente falou anteriormente, você criar um manual de conduta, um código de vestimenta, o que exatamente essa pessoa vai fazer durante o período de trabalho. Então, você está criando processos e protocolos para que essa pessoa entre na empresa já sabendo como funciona e que durante essa semana de treino você treine ela e, em contrapartida, avalie o treinamento que ela está recebendo. Se ela consegue aprender rápido, se ela pegou, se ela tem dificuldade, mas se esforça, essa também pode ser uma pessoa interessante para que você contrate. Uma outra forma também de analisar essa pessoa é se ela trouxe papel e caneta para anotar. Porque se ela não trouxe nada e você falou com ela que você ia passar um treinamento, peraí, eu estou passando um treinamento para você não trouxe nem um papel e uma caneta para anotar? Você está achando o quê? Que vai ficar tudo guardado na sua cabeça? Às vezes é uma pessoa que já acha que já sabe tudo. Às vezes ela teve experiência em outros trabalhos e ela acha que já está tudo tranquilo. E pessoas que geralmente são desse tipo que o Carlos está falando, são pessoas que não aceitam feedback, não aceitam direção, então costuma haver um conflito com esse tipo de pessoa. Já tivemos casos de pessoas que realmente não trouxeram o papel e a caneta, mas estavam a fim de aprender. Então, não, pode me passar um papel e uma caneta que eu preciso anotar, que eu esqueci o caderninho em casa. Cara, tudo bem, você vai muito do feeling. Você vai conhecer essa pessoa mais a fundo. Vai trocar uma ideia com ela, vai tomar um café depois do treinamento. Talvez almoce ali. A gente sempre faz no horário de almoço, pegando o meio ali do horário do almoço. A gente almoça com essa pessoa. E dentro dessas 4 pessoas, nós vamos separar a quantidade de vaga que você quer. Geralmente com a gente é de 1 a 2. Então a gente precisa separar os 2 melhores e desses 2 melhores separar o melhor. E já deixar essa pessoa de stand-by. Então a gente tem 4 pessoas muito boas. A gente vai separar o melhor e vamos chamar ele para vaga. Ah, não gostei, não faz sentido para mim. Beleza, não tem problema. A outra pessoa, surgiu uma outra oportunidade. Geralmente acontece isso, que às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer não, né? E aí você separa essas 4 e classifique elas. E aí na próxima semana, a gente sempre faz isso. Dentro dos 5 dias da semana, na próxima semana, a gente começa o período de experiência. Lembrando que esse período de trainee, ele é pago, gente. Então a gente remunera conforme o combinado, a gente combina antes, avisa eles que é um período remunerado, porque nada mais justo, já que você está treinando a pessoa com os processos da sua empresa. Então, é um período remunerado, eles próprios levam o almoço deles e logo ao final dessa semana, todos foram remunerados, cobrado o pagamento na sexta-feira, na outra semana tem o resultado e aí só entra efetivamente para o período de experiência com a carteira assinada quem foi selecionado. Exatamente. A gente não deixa para fazer a seleção com o período de experiência da carteira. A gente faz a seleção dentro do processo seletivo. Então, fazemos a contratação quando realmente temos que contratar a pessoa. A maior dificuldade dos empresários é receber o currículo, amanhã traz sua carteira aqui que eu vou assinar. Gente, espera aí. Você precisa entender como é que é essa pessoa. Olha os dias que a gente ficou com esse pessoal. Nós entrevistamos eles. Então, tivemos ali meia hora de contato, às vezes 1 hora de contato. Nós olhamos o currículo, vimos o formulário, lemos os textos do formulário, separamos, selecionamos ela. Avaliamos também as redes sociais. No formulário a gente pede as redes sociais para a gente avaliar o @ do Instagram. Como essa pessoa pensa, quais são os princípios, quais são os valores, como ela se porta nas redes sociais. Isso. E você vai saber, se você trabalha com um rumo de saúde, você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa que está preocupada com a saúde dela, porque se ela não estiver preocupada nem com a própria saúde, como é que ela vai vender saúde para as outras pessoas?
Então nós analisamos isso também. E a galera que vai fazer o nosso processo seletivo já vai saber de tudo, né? Mas, gente, nós analisamos tudo isso. E aí entra a parte de dinâmica, onde aquela pessoa vai falar bastante, a gente vai fazer a parte da venda, a gente vai entender mais sobre a vida dela, vamos tirar outras dúvidas que ela possa ter. Como ela age em grupo. Isso aí. E, cara, depois tem a parte do trainer, onde a gente vai testar na prática o trabalho dela. Vamos ter a parte de treinamento, uma parte prática, e depois ela vai ser selecionada. Gente, e é triste de ver de verdade, porque tinha uma que foi selecionada, passou por toda a fase, chegou no trainer, ela me chega atrasada. Porque tava quase chovendo, né? Tava dando uma tempestade, tava quase chovendo, e ela disse que se atrasou porque o Uber demorou a chegar. Olha, ali, no último dia de trainer dela, gente, no último, que ela se atrasou, tchau. Faz parte da regra. É a regra. Se você definir uma regra... Gente, imagina seus clientes esperando meia hora porque o Uber dela atrasou. Meu ônibus atrasou, o ônibus passou tarde. Mas, poxa, como é que seu negócio vai ser aberto meia hora, 40 minutos mais tarde? Porque um ônibus atrasou. Você não pode ficar com pena. Você tem que contratar uma pessoa que seja realmente competente, porque você está deixando o seu negócio, o seu sustento, a sua empresa sob a responsabilidade dessa pessoa. Então, ela tem que ser, no mínimo, pontual. E aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que mora aqui na nossa cidade e trabalha no centro, eles pegam de 2, às vezes até 3 horas de trânsito para chegar no trabalho. As pessoas dormem dentro do ônibus ali, dentro do meio de locomoção. Então, e essa pessoa chega no horário. E aqui é só 10, 15 minutos de bicicleta. E, poxa, a pessoa chega atrasada? Não, peraí. Então, imagina se você trabalhasse no centro do Rio. Você ia chegar 3 horas atrasada no negócio, porque você perdeu o ônibus. Então, seja criterioso. Lembre-se sempre de avaliar todos esses pontos que a gente comentou. É um processo seletivo longo? Sim. Ele dá trabalho? Sim. Exige que a gente se dedique, que a gente disponha tempo para treinar essas pessoas, mas a gente tenha certeza de que a gente vai ter selecionado uma pessoa que está disposta, que quer aprender, uma pessoa que é competente, pontual, que vai se dedicar no trabalho que for colocado para ela. Exatamente. Que ela traga mais qualidades. Né? Você vai ter as suas qualidades e os seus defeitos, mas essa pessoa também vai ter outras qualidades e outros defeitos. Então saiba lidar com eles. E nas qualidades, saiba explorar essas qualidades. Se é uma pessoa que tem ideias diferentes, deixa ela trabalhar as ideias dela. Talvez vai ser bom para o seu negócio. Eu sou um pouco sistemático e eu sou um pouco chato. Mas o pessoal já entendeu o meu jeito. Eu vou lá, boto as coisas do jeitinho, bonitinho e tudo mais. Cada um já se conhece. Tem um que um dia tá meio mal, outro tá meio triste. Às vezes não é um dia que tá muito falante. E, gente, é como se fosse uma grande família. E você tem que tratar o seu negócio dessa maneira leve, para que seus clientes se sintam muito bem, muito aconchegados dentro do seu comércio. E para que você fidelize os seus colaboradores. E, galera, só falando de números, tivemos 200 currículos para 70 a 80 pessoas no formulário, 40 a 50 pessoas na entrevista. Da entrevista nós separamos de 10 a 15 para a nossa dinâmica, 4 a 5 para o nosso processo de trainee, para 1 ou 2 vagas. Então, de 200 currículos, nós separamos 1 ou 2 pessoas. Então, caso você tenha recebido, eu recebi 30 currículos, 50 currículos, talvez com isso você ainda não consiga achar a pessoa ideal para o seu negócio. E tá tudo bem, gente. Talvez você não encontre a pessoa excelente, mas você vai encontrar uma pessoa muito boa. Então melhore a divulgação do seu processo seletivo. Consiga muitos currículos, não tem problema. A caixa do seu e-mail está lotada, isso não é problema. Perca ali um tempo, um dia todo, selecionando cada um deles. Gaste um tempo com isso, porque você com certeza não vai ter dor de cabeça lá na frente. E é isso que a gente busca no nosso processo seletivo e foi um prazer estar ajudando vocês. Bom, gente, é isso. A ideia é que a gente ensine vocês a fazer um processo seletivo excelente. Tudo isso que a gente trouxe para vocês foi algo que já vem de 6 anos de processos que nós realizamos tanto dentro da faculdade, dentro do nosso grupo de educação tutorial. Nós participamos desde a fundação, na engenharia mecânica ainda, e nós trouxemos esses processos para o meio empresarial.
para que fosse algo prático, didático. Eu participei de mais de 10 processos seletivos dentro da faculdade e eu trouxe todas essas experiências para cá. Letícia também participou de vários e nós fizemos vários dentro desse período. Bom, tá aqui um compilado de todas as ideias que nós tivemos. Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários. Bom, vai lá, Letícia. Vai ser um prazer responder os comentários de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se foi útil para vocês, deixa o like de vocês, porque isso também é muito importante para que o YouTube consiga entregar para mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. E, é claro, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga que tem uma empresa, uma lojinha pequena e está pensando em contratar alguém para expandir os negócios. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!